Ryan Parker, ou devo dizer, Ryan Turner. Quem é você? Meu nome é Alexander Whitmore. Tá. E o que você quer? Talvez você ainda não saiba disso. Do que você está falando? Mas eu sou seu pai. Não. Meu pai está aqui. Eu sei o que você acredita. Então você está errado. Eu não estou. Pai, ele está mentindo, né? Ryan, você está mentindo, né? Eu preciso falar com a sua mãe. Não, você precisa ir embora. Essa conversa não termina aqui. Naquele fim de tarde tranquilo de sexta-feira, em Willow Creek Drive, no bairro de Ridgewood, em Fort Collins, Colorado, Michael Turner ainda acreditava que nada poderia ameaçar a família que ele tinha construído ali. Ele só não imaginava que, em poucos minutos, um homem desconhecido pisaria naquela calçada e colocaria em dúvida algo que ele levou mais de 10 anos para construir: o direito de chamar 2 meninos de filhos. As árvores começavam a perder a luz dourada do sol, e algumas crianças ainda brincavam nas calçadas antes do jantar. Na frente da casa número 214, Michael estava parado no pequeno jardim enquanto Ethan, seu filho de 9 anos, tentava equilibrar a bicicleta depois de uma curva mal calculada na calçada. Michael segurava o guidão e ria, explicando mais uma vez como manter o peso do corpo no centro. Devagar. Olha para frente. Isso. Ethan tentou novamente. Dessa vez, conseguiu manter o equilíbrio por alguns segundos antes de parar. Michael bagunçou o cabelo do garoto com um sorriso de orgulho. Viu? Eu falei que você conseguia. Ser pai sempre foi a coisa mais importante da vida de Michael. Mesmo depois da separação de Emily, 8 meses antes, havia uma coisa que nunca mudou naquela casa. Seus 2 filhos continuavam sendo o centro de tudo. Ryan, o mais velho, já estava com 13 anos, mais independente, mais silencioso, e muitas vezes parecia preferir o celular aos conselhos do pai. Mas Michael ainda lembrava perfeitamente quando ele tinha apenas 3 anos e segurava sua mão para atravessar a rua. Ethan, por outro lado, ainda era pequeno o suficiente para querer contar absolutamente tudo o que acontecia no dia dele. Os 2 eram diferentes, mas para Michael não existia qualquer diferença no que realmente importava. Os 2 eram seus filhos. A porta da garagem ainda estava aberta. Dentro dela, as ferramentas de trabalho do dia estavam espalhadas no banco da caminhonete da Front Range Electric Cooperative, onde Michael havia acabado de estacionar depois de mais um dia inteiro trabalhando na manutenção da rede elétrica da cidade. Tudo parecia comum, tranquilo, seguro. Até o momento em que um carro preto longo e silencioso virou a esquina da rua. Não era um carro comum, era um sedã de luxo, daqueles que raramente apareciam naquele bairro simples. O carro reduziu a velocidade, passou lentamente pelas casas, e então parou exatamente em frente à casa de Michael. Michael franziu a testa, ele não reconheceu o veículo. Naquele momento, Ryan, o filho mais velho de 13 anos, apareceu na varanda da frente com o celular na mão, provavelmente voltando da escola ou terminando alguma conversa com amigos. O motor do carro desligou. Por alguns segundos, ninguém saiu. E por algum motivo estranho, o silêncio que caiu sobre aquela pequena parte da rua parecia pesado demais para um dia comum. A porta do carro finalmente se abriu. Um homem alto saiu, terno escuro, postura rígida. Ele fechou a porta com calma e ficou alguns segundos olhando para a casa, não como alguém procurando um endereço, mas como alguém reconhecendo algo que procurou por muito tempo. Michael percebeu imediatamente que aquele homem não estava ali por engano. Ele caminhou alguns passos pelo jardim, instintivamente ficando mais próximo dos filhos. O homem atravessou a rua. Seus olhos estavam fixos apenas em Ryan. Quando chegou ao portão baixo da casa, ele parou. E então disse com uma calma estranha: Ryan Parker.
Ou devo dizer, Ryan Turner. Ryan congelou. Michael sentiu o estômago apertar sem entender por quê. O homem respirou fundo antes de continuar. Meu nome é Alexander Whitmore. Ele fez uma pequena pausa. Talvez você ainda não saiba disso, mas eu sou seu pai. O silêncio que tomou conta daquele pequeno pedaço da Willow Creek Drive parecia tão pesado que até as crianças que brincavam na rua ao lado pararam de fazer barulho. E pela primeira vez em mais de 10 anos, Michael Turner sentiu uma sensação que nunca tinha experimentado dentro daquela casa. O medo de perder um filho. Ryan continuava parado no jardim da casa, olhando para o homem do outro lado do pequeno portão, como se estivesse esperando que alguém explicasse o que estava acontecendo. A frase ainda ecoava na cabeça dele. Eu sou seu pai. Aquilo simplesmente não fazia sentido. Ryan olhou imediatamente para Michael, esperando que ele dissesse alguma coisa, qualquer coisa que colocasse um fim naquela situação absurda. Michael sempre teve respostas, sempre soube exatamente o que fazer. Mas pela primeira vez, desde que Ryan conseguia se lembrar, Michael não disse nada. Ele apenas permaneceu imóvel. O silêncio dele começou a incomodar. Ryan franziu a testa e voltou a olhar para o estranho. Meu pai está aqui, ele disse, apontando para Michael. Então acho que você se confundiu. Alexander Whitmore não respondeu imediatamente. Ele olhou primeiro para Michael, depois para Ryan, e naquele instante ele percebeu algo que não esperava. Ryan não sabia de nada. O menino realmente acreditava que Michael Turner era seu pai biológico. Alexander respirou fundo, passando a mão lentamente pelo rosto, como alguém que percebe que entrou em uma situação muito mais complicada do que imaginava. Michael sentiu o olhar dele. Por um segundo inteiro, os dois homens ficaram em silêncio, encarando um ao outro. Havia muitas coisas naquele olhar. Acusação, desconfiança e algo ainda mais forte. 13 anos de distância entre duas vidas que agora estavam se cruzando no mesmo pedaço de calçada. Ryan começou a ficar irritado. Olha, eu não sei quem você é, ele disse cruzando os braços, mas acho melhor você ir embora. Ethan, que ainda segurava a bicicleta ao lado do pai, olhava de um para o outro completamente perdido. Pai, quem é esse cara? Michael finalmente colocou a mão no ombro de Ethan, mas ainda não conseguiu responder. Alexander percebeu que continuar ali só pioraria tudo. Ele voltou a olhar para Ryan e falou com uma calma que parecia forçada. Acho que essa conversa precisa acontecer em outro momento. Ryan não respondeu. Ele apenas continuou olhando para Michael, esperando ouvir algo que colocasse fim naquela história. Alexander então disse a única coisa que parecia possível naquele momento. Eu preciso falar com sua mãe. Ao ouvir aquilo, Ryan respondeu quase automaticamente. Ela vem pegar a gente daqui a pouco. Era sexta-feira. Desde que Emily e Michael haviam se separado cerca de 8 meses antes, havia uma rotina que os meninos já conheciam bem. Emily sempre buscava Ryan e Ethan nas noites de sexta-feira para que passassem o fim de semana com ela. Alexander assentiu lentamente. Depois, deu alguns passos para trás. Ele olhou para Ryan mais uma vez, como se estivesse tentando memorizar aquele rosto. E então, voltou para o carro. O sedã preto ligou o motor e saiu da Willow Creek Drive, desaparecendo na esquina da rua poucos segundos depois. O silêncio que ficou parecia ainda mais pesado do que antes. Ryan foi o primeiro a quebrá-lo. Ele olhou novamente para Michael. O que foi isso? Michael demorou alguns segundos para responder. Mas no fundo, ele sabia que qualquer explicação agora só deixaria tudo pior. Ryan entrou em casa sem esperar uma resposta. Ethan seguiu logo atrás.
Michael permaneceu alguns segundos no jardim, olhando para a rua vazia. Depois, pegou o celular no bolso. Emily só chegaria mais tarde para buscar os meninos. Mas aquela situação não podia esperar. Quando ela atendeu, Michael foi direto ao ponto. Emily, você precisa vir para cá agora. Do outro lado da linha, ela perguntou o que tinha acontecido. Michael passou a mão pelo rosto, ainda tentando organizar os pensamentos. Então disse de forma curta: Alexander Whitmore esteve aqui. Do outro lado da linha, o silêncio foi imediato. Michael continuou. Ele falou com Ryan, mais alguns segundos de silêncio. Então Michael terminou a frase que deixava claro que a situação estava saindo do controle. E Ryan está muito confuso. Do outro lado da linha, Emily Parker ficou completamente em silêncio. Michael ainda segurava o telefone junto ao ouvido, esperando alguma reação. Qualquer reação. Mas os segundos passaram devagar demais. Até que Emily finalmente falou. A voz dela estava mais baixa do que o normal. Ele falou com o Ryan? Michael respondeu sem rodeios. Falou. Outro silêncio. Michael caminhou lentamente pelo pequeno jardim da frente da casa enquanto continuava com o telefone no ouvido. Ele olhou para a rua, agora completamente tranquila, como se nada tivesse acontecido ali poucos minutos antes. Ele disse que era o pai dele. Michael completou. Emily respirou fundo do outro lado da linha. Michael conhecia aquele tipo de silêncio. Era o silêncio de alguém que sabia que um segredo muito antigo havia finalmente alcançado o presente. Eu estou indo para aí, ela disse. Agora. Depois a ligação terminou. Michael guardou o celular no bolso e ficou parado por alguns segundos antes de entrar em casa. Quando abriu a porta, encontrou Ryan sentado no sofá da sala. O garoto estava inclinado para a frente, os cotovelos apoiados nos joelhos, olhando fixamente para o chão. Ethan estava sentado no tapete da sala, com o videogame ligado, mas claramente não estava prestando atenção no jogo. Ryan levantou os olhos quando Michael entrou. Quem era aquele cara? A pergunta veio direta, sem rodeios. Michael respirou fundo. Ele sabia que aquela conversa não deveria acontecer sem Emily presente, mas também sabia que Ryan não iria simplesmente esquecer aquilo. Ele disse que era meu pai. A sala ficou em silêncio. Ethan finalmente olhou para os dois. Pai, ele disse devagar. Isso não é verdade, né? Michael sentiu o peso da pergunta cair sobre ele. Ryan continuava olhando diretamente para seu rosto, esperando. Ryan, Michael começou, escolhendo as palavras com cuidado. Sua mãe está vindo para cá agora. Ryan franziu a testa. Por quê? Michael respondeu com honestidade. Porque acho que essa é uma conversa que nós três precisamos ter juntos. Ryan encostou as costas no sofá, cruzando os braços. Ele estava irritado agora. Não parecia assustado. Parecia traído pela falta de respostas. Então ele estava mentindo? Michael abriu a boca para responder, mas parou antes que qualquer palavra saísse. Porque, naquele exato momento, Ryan percebeu o silêncio. E às vezes, o silêncio diz muito mais do que qualquer explicação. Ryan olhou para Michael por alguns segundos. Depois balançou a cabeça devagar. Você está brincando comigo. Michael deu um passo à frente. Ryan! Mas o garoto se levantou do sofá antes que ele pudesse continuar. Não. Ele passou a mão pelos cabelos, claramente tentando organizar os próprios pensamentos. Não, isso não faz sentido. Ethan levantou do chão, olhando assustado para o irmão. Ryan começou a andar de um lado para o outro pela sala. Eu tenho 13 anos, ele disse, ainda tentando entender tudo. Como assim aparece um cara do nada dizendo que é meu pai? Michael tentou se aproximar. Ryan, escuta. Mas Ryan levantou a mão. Não. Ele respirou fundo. Eu quero ouvir isso da mãe. A casa ficou em silêncio novamente.
Alguns minutos depois, um carro parou na frente da casa. Emily tinha chegado, e naquela noite de sexta-feira, a rotina de buscar os filhos para passar o fim de semana nunca mais seria a mesma. Ryan foi o primeiro a olhar em direção à janela. Ele não disse nada, mas Michael percebeu que o garoto estava esperando exatamente aquele momento. Alguns segundos depois, ouviram o barulho da porta do carro sendo fechada. Passos rápidos pelo pequeno caminho de pedra que levava até a varanda. Então a campainha tocou. Michael caminhou até a porta. Quando abriu, Emily Parker estava parada ali, com a expressão tensa de alguém que já sabia que aquela noite não seria uma conversa simples. Emily respirou fundo antes de entrar. Assim que cruzou a porta da sala, Ryan já estava de pé, esperando por ela. Os dois se olharam por alguns segundos. Ryan não parecia nervoso. Parecia determinado. "Mãe", ele disse direto. "Quem era aquele cara?" Emily demorou um pouco para responder. Ela olhou rapidamente para Michael. Depois para Ethan, que estava parado ao lado do sofá, tentando entender o que estava acontecendo. E então voltou os olhos para Ryan. "O nome dele é Alexander Whitmore", ela disse. Ryan assentiu devagar. "Eu sei." Ele cruzou os braços. "Ele disse que é meu pai." O silêncio que veio depois parecia pesado demais para caber dentro daquela sala. Emily passou a mão pelo rosto lentamente. Ela sabia que aquele momento chegaria um dia, mas sempre imaginou que teria tempo para preparar a conversa. Não assim, não no meio de uma sexta-feira qualquer. "Ryan", ela começou com cuidado, mas o garoto interrompeu antes que ela pudesse continuar. "Só responde uma coisa." Ele olhou diretamente nos olhos dela. Ele estava mentindo. Emily não respondeu imediatamente, e aquele pequeno atraso foi suficiente. Ryan percebeu. O olhar dele mudou. "Você está falando sério?" ele disse, quase em um sussurro. Michael deu um passo à frente. "Ryan." Mas o garoto levantou a mão novamente. "Eu quero ouvir isso dela." Emily respirou fundo. Ela sabia que não havia mais como esconder nada. "Não", ela disse finalmente. Ele não estava mentindo. As palavras pareceram cair no meio da sala como algo pesado demais para ser ignorado. Ryan ficou completamente imóvel por alguns segundos, como se estivesse tentando entender se realmente tinha ouvido aquilo. Então, ele começou devagar. "Você quer dizer que..." Ele olhou para Michael. Depois voltou os olhos para Emily. "Ah, Michael não é meu pai?" Ethan arregalou os olhos imediatamente. "O quê?" Michael sentiu o coração apertar dentro do peito. Emily respondeu com calma, mesmo sabendo que cada palavra estava mudando algo dentro daquela família. "Michael é seu pai, em tudo que realmente importa", ela disse. Ryan balançou a cabeça lentamente. "Isso não foi o que eu perguntei." O silêncio voltou. Então Emily respondeu da única forma que ainda fazia sentido. "Biologicamente?" "Não." Ryan passou a mão pelo rosto, claramente tentando absorver aquilo. Ethan olhava para o irmão sem saber o que dizer. Michael permaneceu parado, sentindo o peso daquele momento. "Então eu vivi 13 anos achando que você era meu pai de verdade?" Ele apontou para Michael. "E ninguém achou importante me contar isso?" Michael deu um passo à frente. "Ryan, escuta." "Não." Ryan interrompeu. A voz dele agora estava carregada de frustração. "Eu merecia saber." Ethan levantou os olhos imediatamente. Ryan percebeu e respirou fundo, tentando diminuir o tom. Mas a dor continuava ali. "Eu passei a vida inteira achando que a história da nossa família era uma coisa..." Ele olhou novamente para Emily. "E agora aparece um cara do nada, dizendo que é meu pai." Emily respondeu com calma. "Michael sempre foi seu pai, Ryan." Ela sabia que precisava explicar,
mas também sabia que existiam partes daquela história que não pertenciam a uma conversa com um menino de 13 anos. Ela começou devagar. Quando você nasceu, eu ainda morava na Califórnia. Ryan ouviu em silêncio. Foi lá que eu conheci Alexander Whitmore. Ela continuou. Nós tivemos um relacionamento por um tempo, mas as coisas ficaram complicadas. Emily escolheu as palavras com cuidado, porque naquela época ele já tinha uma vida muito diferente da minha. Ryan franziu a testa. Isso não explica 13 anos. Michael observava em silêncio. Ryan continuou. Você está dizendo que ele simplesmente decidiu desaparecer? Emily respondeu com calma. Ele achou que era melhor que nossas vidas seguissem caminhos diferentes. Ryan ficou parado alguns segundos. Depois, olhou novamente para Michael. Então foi por isso que você entrou na história? Michael respondeu com sinceridade. Eu conheci sua mãe quando você tinha 3 anos. Ryan assentiu lentamente. E você sabia de tudo. Sabia. Ryan respirou fundo. E mesmo assim decidiu ficar. Michael respondeu sem hesitar. Eu nunca vi você como nada além do meu filho. O silêncio voltou à sala. Ryan olhou para Ethan, que ainda parecia perdido no meio daquela conversa. Então isso não muda nada entre a gente. Ethan assentiu rapidamente. Claro que não. Ryan voltou a olhar para Emily. E aquele cara? Emily respondeu com honestidade. Eu não sei exatamente por que ele apareceu agora. Ryan caminhou até a janela da sala e olhou para a rua escura. Eu acho que sei. Michael franziu a testa. Por quê? Ryan respondeu sem virar o rosto. Porque gente rica sempre acha que pode aparecer quando quiser e bagunçar a vida dos outros. Ninguém respondeu. Mas no fundo da mente de Emily havia um pensamento que ela não tinha coragem de dizer em voz alta naquele momento. A sala ainda estava carregada pelo peso da conversa quando o celular de Emily começou a vibrar em cima da mesa. O som pareceu alto demais para aquele silêncio. Todos olharam ao mesmo tempo. Emily pegou o telefone. Assim que viu o nome na tela, o rosto dela mudou. Alexander Whitmore. Michael percebeu imediatamente. Ryan também. É ele? Ryan perguntou, já sabendo a resposta. Emily assentiu, sem dizer nada. Por um segundo ela hesitou, mas então atendeu. Alô? A voz de Alexander veio calma do outro lado da linha. Controlada, como se aquela conversa fosse apenas mais uma entre tantas no dia dele. Emily. Ela não respondeu imediatamente. Ryan se aproximou. Coloca no viva-voz. Emily fez isso. Agora todos podiam ouvir. Alexander continuou. Eu imagino que você já tenha explicado a situação. Emily respondeu com firmeza. Ele sabe o suficiente. Um pequeno silêncio. Então Alexander falou direto. Eu não fui até aí para causar um espetáculo. Ryan soltou uma risada curta. Chegou meio tarde para isso. Alexander ignorou o comentário. Eu esperei muito tempo para resolver isso da forma certa. Emily franziu a testa. Resolver o quê, Alexander? A resposta veio sem rodeios. A paternidade do Ryan. O ar da sala pareceu mais pesado. Michael cruzou os braços. Ryan ficou completamente imóvel. Emily apertou o telefone com mais força. Você teve 13 anos para isso, ela disse, sem esconder a irritação. Alexander respondeu no mesmo tom controlado. E você teve 13 anos para me manter longe. Emily respirou fundo. Ela sabia que aquela conversa podia sair do controle rapidamente. Não começa com isso. Alexander continuou. Eu respeitei o acordo que nós fizemos. Emily respondeu imediatamente. Respeitou? A voz dela subiu pela primeira vez. Você parou de ajudar quando quis. Sumiu. E quando eu tentei resolver, você simplesmente... Ela parou antes de continuar. Ryan estava ouvindo. Alexander também percebeu. Ele mudou o tom.
Isso não importa agora. Michael deu um passo à frente. Importa sim. Mas Alexander seguiu falando, ignorando a interrupção. O que importa é que Ryan é meu filho. Ryan respondeu na mesma hora. Eu já tenho um pai. Alexander fez uma pequena pausa, mas quando falou de novo, a voz veio ainda mais firme. Isso é algo que a justiça pode decidir. O silêncio caiu como um peso sobre todos. Emily fechou os olhos por um segundo. Você não vai fazer isso. Alexander respondeu sem hesitar. Eu já estou fazendo. Ryan olhou para Michael confuso. Do que ele está falando? Alexander respondeu diretamente. Eu vou entrar com um pedido de reconhecimento de paternidade. E depois completou com a mesma calma fria de sempre. E se for necessário, vou pedir a guarda. Ethan arregalou os olhos. O quê? Michael deu um passo à frente, a voz firme pela primeira vez. Você não vai tirar ele daqui. Alexander respondeu sem elevar o tom. Isso não é uma decisão sua, Michael. Emily sentiu o coração acelerar. Ela sabia exatamente o que aquilo significava. Não era apenas uma conversa. Era o começo de uma disputa real. Ryan olhava de um para o outro tentando entender. Guarda! Ele balançou a cabeça. Você está falando sério? Alexander respondeu. Muito sério. Emily finalmente falou com firmeza. Você não tem ideia do que está fazendo. Alexander respondeu sem hesitar. Tenho sim. Houve um pequeno silêncio. Então ele disse a frase que fez tudo parecer ainda mais grave. E dessa vez, Emily, eu tenho como provar tudo. Emily ficou completamente imóvel, porque ela sabia exatamente o que aquilo significava, mas também sabia de outra coisa. Ela também tinha provas. E pela primeira vez em 13 anos, a história que ela tentou esconder estava prestes a ser exposta. A casa ficou em silêncio depois que a ligação terminou. Um silêncio diferente, mais pesado, mais definitivo. Ryan ainda estava parado no meio da sala, tentando entender o que tinha acabado de ouvir. Pedir a guarda. Aquela frase não fazia sentido dentro da vida que ele conhecia. Ele não pode fazer isso. Ryan disse, mais para si mesmo do que para os outros. Ninguém respondeu imediatamente, porque pela primeira vez naquela noite, todos sabiam que aquilo podia sim acontecer. Ele olhou direto para Michael. Eu não vou sair daqui. Michael sentiu o impacto daquelas palavras, mas manteve a calma. Ninguém está falando de você sair daqui, ele respondeu. Ryan balançou a cabeça. Mas ele está. Ethan se levantou do sofá, visivelmente assustado. Ryan, você não vai embora, né? Ryan olhou para o irmão. A expressão dele suavizou por um instante. Não. Depois voltou a olhar para os adultos. Eu não vou a lugar nenhum. Emily sabia que precisava explicar melhor, mas também sabia que Ryan já estava no limite. A gente vai resolver isso com calma, ela disse. Ryan não respondeu. Ele apenas se virou e subiu para o quarto. O som da porta fechando ecoou pela casa. Ethan ficou olhando para a escada por alguns segundos. Depois caminhou até Michael e segurou a mão dele. Pai, ele não vai levar o Ryan, né? Michael se abaixou na frente do filho. Não, ele falou com firmeza. Isso não vai acontecer. Ethan assentiu, tentando acreditar. Pouco tempo depois, a casa começou a se acalmar. Ethan adormeceu no sofá. Ryan demorou mais, mas o cansaço venceu. A porta do quarto dele permaneceu fechada. Emily e Michael ficaram sozinhos na sala. O clima entre os dois era pesado, não de briga, mas de algo que precisava ser dito há muito tempo. Emily foi a primeira a falar. Eu achei que isso nunca ia acontecer. Michael respondeu sem olhar para ela. Mas aconteceu. Ela respirou fundo. Eu tentei manter ele longe.
Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos. Então Michael falou algo que parecia mais uma decisão do que uma dúvida. Eu vou procurar um advogado. Emily concordou imediatamente. Você precisa. Michael olhou para a escada. Ele não vai tirar o Ryan de mim. A frase saiu baixa, mas firme. Emily pegou a bolsa. Eu vou voltar amanhã cedo. Michael assentiu. Ela caminhou até a porta. Antes de sair, parou por um segundo. Obrigada por nunca ter desistido dele. Michael não respondeu. Apenas observou ela sair. A porta se fechou. A casa voltou a ficar em silêncio. Mas não era mais o mesmo silêncio de antes. Agora era o silêncio de quem sabe que uma batalha começou. Na manhã seguinte, o sol nasceu como qualquer outro sábado. Mas dentro da casa tudo parecia diferente. Ryan desceu as escadas mais quieto do que o normal. Ele não falou nada no café. Apenas sentou e ficou mexendo no celular sem realmente prestar atenção. Michael observava. Sabia que precisava falar. Ryan, o garoto levantou os olhos. Michael respirou fundo. Olha para mim. Ryan obedeceu. Nada disso muda o que você é para mim. Ryan ficou em silêncio. Eu não me importo com exame, papel ou qualquer outra coisa. Michael continuou. Eu fui seu pai ontem, sou hoje, e vou continuar sendo. A voz dele não falhou, mas o peso daquelas palavras ficou no ar. Ryan engoliu seco. Ele pode me tirar daqui? A pergunta veio baixa, direta. Michael respondeu sem hesitar. Não. Ryan ficou olhando para ele por alguns segundos, como se precisasse acreditar naquilo. E então assentiu devagar. Minutos depois, Michael saiu de casa. Dirigiu pelas ruas de Fort Collins com um único objetivo: encontrar alguém que pudesse ajudá-lo. Algumas horas depois, ele estava sentado em um escritório no centro da cidade. Na sua frente, uma mulher analisava atentamente tudo o que ele tinha acabado de contar. Doutora Sarah Mitchell, advogada especializada em direito de família. Ela fechou a pasta devagar. Então deixa eu ver se entendi, ela disse. Você criou o Ryan desde os 3 anos de idade. Ele te reconhece como pai. E o pai biológico apareceu agora, depois de 13 anos, querendo reconhecimento e possivelmente guarda. Michael assentiu. Exatamente. Ela cruzou as mãos sobre a mesa. Isso não é simples. Michael sentiu o estômago apertar. Mas também não é impossível. Ela olhou diretamente para ele. Ainda mais se existir histórico de ausência, ou qualquer tipo de negligência por parte dele. Michael pensou imediatamente em Emily, nas coisas que ela não disse completamente na frente de Ryan. Existe. A advogada assentiu. Então nós temos um caminho. Ela se inclinou levemente para a frente. Mas você precisa entender uma coisa, Michael. A partir de agora, isso não é mais uma conversa. Ela fez uma pequena pausa. Isso é uma disputa. E naquele momento, pela primeira vez, desde que tudo começou, Michael percebeu que não estava apenas tentando proteger a família dele. Ele estava prestes a lutar por ela. O sábado ainda nem tinha chegado ao meio do dia quando a campainha tocou. O som ecoou pela casa de forma seca, diferente de qualquer visita comum. Michael estava na cozinha. Ryan estava na sala, sentado no sofá, com o olhar perdido no celular, sem realmente prestar atenção em nada. Ethan brincava no chão com um carrinho. A campainha tocou novamente, mais insistente. Michael caminhou até a porta. Quando abriu, encontrou um homem de postura séria, vestindo roupas formais e segurando um envelope. Michael Turner. Sou eu. O homem confirmou com um aceno. Você está sendo oficialmente notificado. Ele estendeu o envelope. Documentos do Tribunal do Estado do Colorado. Michael sentiu o corpo ficar mais rígido. Ele pegou o envelope. Do que se trata?
O homem respondeu de forma direta, já acostumado com aquele tipo de situação. Petição de estabelecimento de paternidade e pedido de guarda. E então completou. O senhor foi citado. Há uma audiência inicial agendada. Michael assentiu, ainda tentando processar. Certo. O homem apenas confirmou novamente e se virou, indo embora sem dizer mais nada. A porta se fechou. O silêncio voltou. Mas agora era diferente, mais pesado, mais real. Michael ficou alguns segundos parado, olhando para o envelope em suas mãos. Então voltou para a sala. Ryan levantou os olhos imediatamente. O que foi? Michael não respondeu na hora. Ele abriu o envelope com cuidado. Dentro havia vários documentos. Ele passou os olhos rapidamente e então falou. Ele entrou com o processo. Ryan ficou imóvel. Processo? Michael assentiu. Ele está pedindo para a justiça reconhecer oficialmente que é seu pai. Ele fez uma pequena pausa. Ele está pedindo direito de convivência. Ryan franziu a testa. Isso quer dizer o quê? Michael respondeu com calma. Nos Estados Unidos, quando alguém entra com esse tipo de ação, o tribunal agenda uma primeira audiência. Ele continuou, explicando da forma mais simples possível. É uma audiência inicial, normalmente chamada de Initial Hearing ou Status Conference. O juiz não decide tudo de uma vez. Primeiro ele quer ouvir as partes, entender a situação e pode determinar um teste de DNA, se necessário. Ryan ficou em silêncio. Michael continuou. Em alguns casos, o tribunal pode definir visitas provisórias, até que o caso seja resolvido. Ryan levantou devagar. Visitas? A palavra pareceu incomodar. Eu vou ter que ver ele? Michael respondeu com firmeza. Nada acontece sem passar pela justiça. Ryan respirou fundo. Isso é absurdo. Ethan olhava para os dois sem entender completamente, mas percebendo que algo sério estava acontecendo. Michael dobrou os papéis. A audiência está marcada. Ryan perguntou. Quando? Michael respondeu. 2 semanas. O silêncio tomou conta da sala novamente. Agora não era mais uma possibilidade. Era algo marcado, com data, com juiz, com decisão. Ryan passou a mão pelo rosto. Ele está falando sério. Michael respondeu, muito. Mais tarde, naquele mesmo dia, depois que os meninos se recolheram para os quartos, Michael estava sozinho na mesa da cozinha. O envelope ainda estava aberto diante dele. Mas agora havia outra coisa ali. Um notebook. A tela iluminava o rosto dele no escuro. Ele digitava com calma. Nome, empresa, histórico, Alexander Whitmore. Os resultados começaram a aparecer. Notícias, entrevistas, fotos em eventos, revistas de negócios. Michael rolava a página lentamente, mas ele não estava interessado no sucesso. Estava procurando outra coisa. Algum erro, alguma falha, algo que pudesse mostrar quem Alexander realmente era. Minutos se passaram. Nada. Tudo parecia limpo demais. Até que um link chamou a atenção. Uma matéria mais antiga, menos destacada, de alguns anos atrás. Michael clicou. Leu com atenção. E então parou. Leu novamente. O nome da empresa aparecia. Whitmore Biotech. Mas o conteúdo da matéria era diferente. Falava sobre uma investigação interna, ensaios clínicos, dados inconsistentes. E algo que nos Estados Unidos é levado extremamente a sério. Possível manipulação de resultados em testes médicos. Michael sentiu o coração acelerar. Ele continuou lendo. A matéria dizia que o caso não chegou a julgamento público. Foi resolvido de forma confidencial. Mas havia registros. Registros que indicavam que a empresa havia evitado uma investigação maior. Michael fechou o notebook lentamente. Agora ele não estava apenas diante de um homem rico. Ele estava diante de alguém que tinha algo a esconder. E se aquilo viesse à tona em um tribunal, talvez a história tomasse um rumo completamente diferente.
2 semanas passaram rápido demais, rápido o suficiente para ninguém naquela casa se sentir preparado. Na manhã da audiência, o clima dentro do carro era silencioso. Michael dirigia. Emily estava no banco do passageiro. No banco de trás, Ryan olhava pela janela sem dizer uma palavra. O prédio do tribunal em Fort Collins parecia frio, imponente, diferente de tudo que eles estavam acostumados. Dentro da sala de audiência, tudo era organizado, formal, sem espaço para emoção. De um lado, Michael e Emily com a doutora Sarah Mitchell. Do outro, Alexander Whitmore, acompanhado de 2 advogados. A diferença era evidente, não apenas na forma como ele se vestia, mas na estrutura que ele tinha ao redor. Confiança, controle, preparação. Quando o juiz entrou, todos se levantaram. A audiência começou. Nos Estados Unidos, aquele primeiro momento não era uma decisão final. Era uma audiência inicial de família, onde o juiz buscava entender o caso e tomar decisões preliminares. A juíza analisou os documentos, olhou para as partes e começou pelas questões básicas. O Sr. Alexander Whitmore solicita o reconhecimento formal de paternidade. Alexander confirmou com firmeza. Sim, Excelência. A juíza assentiu. E também solicita direitos parentais, incluindo convivência e possível revisão de guarda. Correto. Do outro lado, a advogada de Michael se manifestou. Excelência, o menor foi criado desde os 3 anos pelo Sr. Michael Turner, que exerce função de pai de fato. A juíza ouviu com atenção, mas manteve o foco técnico. Neste momento, a prioridade é estabelecer legalmente a paternidade. Ela então tomou a primeira decisão. Será determinado teste de DNA para confirmação. Ryan olhou imediatamente para Michael. Michael apenas assentiu, tentando manter a calma. A juíza continuou. Até que o resultado seja concluído, este tribunal pode estabelecer medidas provisórias. Foi nesse momento que os advogados de Alexander entraram com força. Eles apresentaram documentos, relatórios, declarações financeiras. A renda de Alexander, o patrimônio, a estabilidade, tudo organizado, tudo comprovado. A juíza analisava com atenção. Então veio o ponto que ninguém ali queria ouvir. Um dos advogados de Alexander falou: Excelência, é importante destacar que a mãe, Sra. Emily Parker, não mantém a guarda direta dos filhos, tendo optado por deixá-los sob responsabilidade do Sr. Michael Turner. Emily sentiu o impacto daquelas palavras. A juíza olhou para ela. Isso é correto? Emily respondeu com firmeza, mas sem esconder o desconforto. Sim, Excelência. Foi uma decisão acordada entre nós, pensando no bem-estar deles. Mas o argumento já estava feito. O advogado continuou. Portanto, se o menor não reside com a mãe biológica, entendemos que a melhor alternativa é que ele esteja sob a responsabilidade do pai biológico devidamente reconhecido. Ryan franziu a testa, confuso, irritado. O quê? A juíza pediu silêncio, mas o impacto já estava instalado. Alexander então falou diretamente, pela primeira vez, olhando para Ryan durante a audiência. Eu posso oferecer estabilidade, estrutura, oportunidades que ele não teria aqui. Michael fechou a mão com força sobre a mesa. A juíza levantou a mão interrompendo. Este tribunal não tomará decisão de guarda neste momento. O alívio foi imediato, mas durou pouco. No entanto, ela continuou, após a confirmação de paternidade, esta questão será reavaliada. Ela fez uma pausa. Até lá, poderá ser considerado um regime de convivência inicial. Ryan olhou para a juíza. Eu não quero ver ele. A sala ficou em silêncio por 1 segundo. A juíza respondeu com calma. Eu entendo que isso é difícil, mas decisões desse tipo levam em consideração vários fatores. Ela bateu levemente o martelo. A audiência está encerrada.
Do lado de fora do tribunal, o ar parecia diferente, pesado, real demais. Ryan caminhava na frente, sem esperar ninguém. Michael e Emily vinham logo atrás. Isso foi um desastre, Emily disse em voz baixa. A advogada respondeu com calma. Não ainda. Isso foi apenas o começo. Michael olhou para ela. Parece que está tudo a favor dele, ela respondeu. Ele tem dinheiro, estrutura e agora uma posição legal forte. Mas isso não decide tudo. Ryan parou de andar. Virou-se para eles. Ele acha que pode simplesmente me levar. A voz dele estava firme, mas os olhos mostravam outra coisa. Medo. Michael se aproximou. Isso não acabou. Ryan respondeu, mas começou. O silêncio voltou. E pela primeira vez desde o início de tudo, todos entenderam uma coisa. Eles não estavam mais lidando com uma possibilidade. Estavam dentro de uma disputa real. E o próximo passo poderia mudar tudo. O resultado do teste de DNA chegou muito antes do que qualquer pessoa esperava. O que normalmente levaria semanas foi concluído em poucos dias. Alexander Whitmore havia acelerado tudo. Laboratório particular, processo prioritário, sem atrasos. O resultado não trouxe surpresa. 99% de probabilidade. Alexander era, oficialmente, o pai biológico de Ryan. Mas pela primeira vez, desde o início de tudo, isso não trouxe vantagem imediata para ele. Na segunda audiência, o clima já era diferente. Mais tenso, mais estratégico. Agora não se tratava apenas de confirmar paternidade. Se tratava de algo maior, interesse da criança. Nos Estados Unidos, especialmente no estado do Colorado, o juiz não decide com base em quem é o pai biológico. A decisão gira em torno de um princípio central: Best Interests of the Child. O melhor interesse da criança. E foi exatamente aí que a história começou a virar. Dessa vez, a doutora Sarah Mitchell entrou preparada. Muito mais preparada. Ela não começou atacando Alexander. Começou construindo a história de Ryan. Excelência, o menor foi criado pelo Sr. Michael Turner desde os 3 anos de idade. Ele é a única figura paterna presente durante toda a formação emocional da criança. Ela apresentou documentos, registros escolares, histórico médico, participação ativa de Michael na vida de Ryan. Tudo organizado, tudo comprovado. Depois ela mudou o foco. Em contrapartida, o Sr. Alexander Whitmore esteve ausente durante toda a vida do menor. A juíza olhou diretamente para Alexander. A advogada continuou. Houve conhecimento da existência da criança. Houve possibilidade de participação. E ainda assim, houve ausência. Emily foi chamada para depor. Dessa vez, ela não hesitou. Ela levou consigo uma pasta, organizada, com anos de coisas que ela nunca imaginou que precisaria mostrar. A voz dela começou firme. Excelência! Eu preciso começar dizendo que cometi um erro. A sala ficou em silêncio. Eu me envolvi com o Sr. Alexander Whitmore, sabendo que ele era casado. Ela respirou fundo. E quando descobri que estava grávida, eu já sabia que aquilo ia trazer consequências. A juíza observava atentamente. Emily abriu a pasta. Ele sabia da gravidez desde o início. E a primeira coisa que me pediu foi silêncio. Ela retirou um documento. Aqui estão registros de mensagens em que ele deixa claro que não queria que a esposa soubesse. Ela entregou à advogada, que repassou ao tribunal. Emily continuou. No começo, ele ajudou financeiramente. Existem comprovantes desses pagamentos. Mais documentos foram anexados. Mas isso não durou. Ela virou outra página. Com o tempo, os pagamentos ficaram irregulares. Depois simplesmente pararam. Ela levantou o olhar. E quando eu entrei em contato para tentar resolver a situação, ela fez uma pausa.
Ele deixou claro que não iria assumir nada além do que já tinha feito. A juíza perguntou: "O que exatamente ele disse?" Emily respondeu, agora sem desviar, que aquilo não poderia chegar até a família dele. Ela abriu outro conjunto de papéis. Aqui estão mensagens onde ele afirma que, se a situação saísse do controle, ele negaria qualquer envolvimento. A tensão na sala aumentou. E mais do que isso, Emily continuou, houve ameaças. A palavra ecoou. Os advogados de Alexander se mexeram na mesa. Emily manteve a postura. Ele deixou claro que eu deveria seguir a minha vida, longe, e que seria melhor para mim não insistir. Ela fechou a pasta lentamente. Foi nesse momento que eu entendi que precisava proteger meu filho. A juíza perguntou: "Foi então que a senhora se mudou?" "Sim. Eu saí da Califórnia. Vim para o Colorado. E cortei qualquer contato." Ela olhou diretamente para a juíza. Não foi por orgulho, foi por medo. O silêncio tomou conta da sala. Mas o ponto mais forte ainda estava por vir. A advogada de Michael apresentou um documento. "Excelência, gostaríamos de anexar ao processo um registro público referente à empresa do Sr. Whitmore." Alexander olhou imediatamente para seus advogados, mas já era tarde. A juíza analisou o documento. Trata-se de um relatório sobre inconsistências em ensaios clínicos conduzidos pela Whitmore Biotech. Ela levantou os olhos. "Isso foi investigado?" A advogada respondeu. "O caso não chegou a julgamento público, mas houve acordo e encerramento confidencial. No entanto, isso levanta questionamentos relevantes sobre conduta e integridade. O impacto foi imediato. Não era uma acusação criminal direta, mas, em um tribunal de família nos Estados Unidos, caráter e conduta pesam, e pesam muito." Alexander tentou reagir. "Excelência, minha vida profissional não tem relação com a minha capacidade como pai." A juíza respondeu com firmeza. "Tudo que diz respeito à estabilidade, comportamento e histórico do senhor pode ser considerado." O jogo tinha mudado. Ryan também foi ouvido, não como decisão final, mas como parte da avaliação. "Onde você se sente mais seguro?" a juíza perguntou. Ryan respondeu sem hesitar. "Com o Michael." A resposta foi simples, mas carregava anos de história. Ao final da audiência, a decisão provisória veio, e dessa vez foi clara. Este tribunal reconhece a paternidade biológica do Sr. Alexander Whitmore. No entanto, mantém o menor sob os cuidados do Sr. Michael Turner neste momento. O alívio foi imediato, mas não completo. A juíza continuou. "Será iniciado um processo de avaliação mais aprofundada da dinâmica familiar, incluindo possível acompanhamento psicológico e relatório de convivência." Ela fez uma pausa. "Este caso seguirá para uma audiência final de determinação de responsabilidades parentais." Ou seja, a decisão definitiva ainda não havia sido tomada. Do lado de fora do tribunal, o clima era completamente diferente da primeira audiência. Emily respirou fundo. Michael permaneceu em silêncio por alguns segundos. Ryan estava ao lado dele. "Eu não vou sair daqui", Ryan disse. Michael colocou a mão no ombro dele. "Eu sei", mas a advogada interrompeu. "Ainda não acabou." Os dois olharam para ela. "O próximo passo é o mais importante", ela explicou. "O tribunal pode solicitar uma avaliação de custódia. Um profissional independente vai analisar a vida de todos vocês. Casa, rotina, vínculo emocional, tudo." Michael franziu a testa. "E depois", ela respondeu, "depois disso..." Ela fez uma pequena pausa. "Vem a decisão final do juiz." E naquele momento, todos entenderam uma coisa. Eles tinham vencido uma batalha, mas a guerra pela guarda de Ryan ainda estava longe do fim. Nos dias que se seguiram à audiência, a sensação dentro da casa não era mais de susto, era de espera.
Mas não uma espera tranquila. Era o tipo de espera que parece puxar o tempo para trás, onde cada hora demora mais do que deveria. Ryan tentava manter a rotina. Ia para a escola, voltava. Mas já não era o mesmo. Falava menos, pensava mais. E às vezes ficava olhando para Michael como se quisesse ter certeza de que nada tinha mudado. Michael percebia e fazia questão de estar presente em cada detalhe, mais do que nunca. 2 dias depois, o próximo passo veio, um e-mail oficial, depois uma ligação, e então a confirmação. O tribunal havia determinado uma avaliação de custódia. Um profissional neutro iria analisar a vida de todos, não para ouvir histórias, mas para entender a realidade. Naquela semana, uma mulher chamada Dra. Karen Lewis, especialista em dinâmica familiar, apareceu na casa, sem formalidade exagerada, sem pressa, mas com um olhar atento a tudo. Ela conversou primeiro com Michael, perguntas diretas. Como é a rotina do Ryan? Quem acompanha a escola? Como vocês lidam com conflitos? Michael respondeu com calma, sem tentar parecer perfeito, apenas sendo honesto. Depois foi a vez de Ethan. A conversa foi leve, simples, mas cheia de pequenos detalhes que para ela significavam muito. Quem te ajuda quando você está triste? Quem te coloca para dormir? Ethan respondeu sem pensar. Meu pai. Quando chegou a vez de Ryan, a conversa foi diferente, mais profunda, mais silenciosa. Você sabe por que estou aqui? Ela perguntou. Ryan assentiu. Para decidir com quem eu vou ficar. Ela corrigiu com cuidado. Para entender o que é melhor para você. Ryan pensou por alguns segundos. Eu já sei o que é melhor para mim. Ela não respondeu. Apenas esperou. Ryan continuou. Eu cresci aqui. Meu pai está aqui. Ele fez uma pequena pausa. Tudo que eu tenho está aqui. A avaliação não parou ali. Ela visitou também a casa de Emily. Observou, perguntou, anotou. Depois, foi até onde Alexander estava hospedado. E ali, o cenário era completamente diferente. Luxo, organização, perfeição. Mas algo faltava. Tempo, história, presença. Dias depois veio a próxima etapa. O tribunal estabeleceu medidas temporárias. Michael continuaria com Ryan. Nada mudaria na rotina. Mas havia um novo elemento, contato gradual. Alexander teria direito a iniciar um processo de aproximação, supervisionado, controlado. Ryan não gostou. Eu não quero ver ele, Michael respondeu com calma. Eu sei, mas agora isso não depende só da gente. Ryan não respondeu, mas ficou em silêncio por mais tempo do que o normal. As semanas passaram. A avaliação foi concluída. Um relatório foi enviado ao tribunal. Ninguém ainda sabia exatamente o que estava escrito. Mas todos sabiam que aquilo carregava peso. Muito peso. E então veio a notificação. A última etapa. A audiência final havia sido marcada. Era ali que tudo seria decidido. Sem mais testes, sem mais avaliações, sem mais tempo. Naquela noite, antes de dormir, Ryan parou na porta do quarto de Michael. Ficou alguns segundos em silêncio. Pai. Michael levantou os olhos. Oi. Ryan respirou fundo. Isso vai acabar, né? Michael ficou em silêncio por um segundo, mas respondeu com firmeza. Vai. Ryan assentiu. E eu não vou precisar ir embora. Michael olhou diretamente para ele. Não. Ryan ficou ali por mais um instante, como se precisasse ouvir aquilo mais uma vez. Depois entrou no quarto e fechou a porta. Mas do lado de fora, Michael sabia de uma coisa. Agora não dependia mais só do que eles sentiam, dependia de uma decisão que em poucos dias ia definir o futuro de todos eles. O dia da audiência final chegou com um peso diferente. Não era mais sobre dúvida, era sobre definição. Dentro do tribunal, o clima era sério.
mais silencioso do que antes, como se todos ali soubessem que daquela vez não haveria mais etapas depois. De um lado, Michael, Emily e a advogada. Do outro, Alexander Whitmore, com sua equipe jurídica. Ryan estava presente, mais quieto do que nunca, mas com o olhar firme. A juíza entrou. Todos se levantaram e a audiência começou. Dessa vez, não havia mais espaço para construções iniciais. Tudo já tinha sido apresentado. Agora era o momento de decidir. A juíza começou revisando o caso. Este tribunal reconhece a paternidade biológica do Sr. Alexander Whitmore. Ela fez uma pausa. No entanto, este caso não se trata apenas de biologia. Ela olhou diretamente para os documentos. Trata-se do melhor interesse do menor. A advogada de Michael reforçou os pontos finais. Excelência, estamos diante de uma criança que foi criada integralmente pelo Sr. Michael Turner, que construiu vínculo emocional, sólido, contínuo e comprovado, e que demonstra de forma clara onde se sente seguro. Mas dessa vez, algo novo entrou no processo. Um elemento que mudou o peso da decisão. A advogada apresentou novos documentos. Excelência, gostaríamos de reforçar evidências já apresentadas anteriormente, incluindo registros que demonstram comportamento coercitivo no passado. A juíza analisou. Mensagens, registros, conteúdo direto. Não havia mais como suavizar. Havia prova de ameaça. A sala ficou em silêncio. Em seguida, outro ponto foi retomado. Além disso, há registros públicos relacionados à empresa do Sr. Whitmore. A juíza já conhecia o material, mas agora aquilo voltava com mais força. Embora não haja condenação criminal, há histórico de conduta questionável em ambiente corporativo. Ela levantou os olhos. Isso será considerado no contexto de avaliação de caráter e responsabilidade. Alexander permaneceu em silêncio. Pela primeira vez, sem interromper. A juíza então voltou o olhar para Ryan. O tribunal também considerou a vontade do menor. Ryan não disse nada, mas sua escolha já estava registrada. E então veio o momento, a decisão. Este tribunal determina que a guarda física primária do menor Ryan Turner permanecerá com o Sr. Michael Turner. O ar na sala pareceu mudar. Michael fechou os olhos por um segundo. Emily levou a mão ao rosto. Ryan apenas respirou fundo. Mas a juíza continuou. O senhor Alexander Whitmore terá direito a visitas supervisionadas inicialmente, evoluindo para visitas mensais não supervisionadas, conforme adaptação e recomendação profissional. Ryan não reagiu, mas não parecia mais tenso. E então veio outro ponto. Considerando a capacidade financeira do Sr. Whitmore, a juíza olhou diretamente para ele. Este tribunal determina o pagamento de pensão mensal ao menor no valor de $20.000. Um leve murmúrio percorreu a sala. Este valor visa garantir que o menor tenha acesso a oportunidades compatíveis com o padrão de vida que lhe seria proporcionado pelo pai biológico. A juíza finalizou. Todas as decisões foram tomadas com base no melhor interesse da criança. A audiência está encerrada. Do lado de fora do tribunal, o clima era completamente diferente. Mais leve, mais humano. Ryan saiu primeiro. Parou na calçada. Olhou para Michael e, sem dizer nada, o abraçou. Forte. Como nunca tinha feito antes. Michael segurou o filho com a mesma intensidade, como se naquele abraço estivesse garantindo que nada mais iria separá-los. Ethan correu logo depois, entrando no abraço também. Emily observava com os olhos marejados. Não era apenas uma vitória, era um alívio. Ryan deu um passo para trás, olhou para Michael. Eu falei que não ia sair daqui. Michael sorriu. Eu sei. Depois da decisão, a vida seguiu. Mas não como antes. Seguiu com marcas e com mudanças que ninguém ali poderia ignorar.
Alexander Whitmore não aceitou a decisão em silêncio. Poucos meses depois, entrou com um recurso, não para discutir a guarda, mas para reduzir o valor da pensão. Os advogados dele alegaram que o valor de $20.000 mensais era excessivo. Tentaram baixar para $5.000. Argumentaram sobre proporcionalidade, sobre razoabilidade, sobre ajuste financeiro. Mas o tribunal foi direto, negou o pedido. A decisão foi mantida, $20.000 por mês, sem redução, sem negociação. Com o tempo, aquele dinheiro começou a mudar a vida de Ryan, mas não da forma que muitos imaginariam. Michael e Emily tomaram uma decisão. O dinheiro não seria usado para luxo, seria usado para futuro. Ryan foi transferido para uma escola melhor, com mais oportunidades, melhor estrutura, mais portas abertas, mas a maior parte do valor não foi tocada. Foi sendo guardada, mês após mês, em uma conta criada exclusivamente para ele, um fundo para o futuro. Anos depois, foi esse dinheiro que pagou a universidade de Ryan, sem dívidas, sem preocupação, cada centavo vindo de algo que um dia quase destruiu a vida dele, mas que acabou ajudando a construí-la. E quanto a Alexander? A relação nunca foi simples. No início, houve resistência, silêncio, distância. As visitas começaram de forma lenta, controladas, supervisionadas, como o tribunal havia determinado. Ryan não facilitou e não tinha obrigação de facilitar. Com o tempo, a rigidez diminuiu, mas a proximidade nunca foi natural, nunca foi espontânea. Alexander não era um estranho completo, mas também nunca foi pai da forma que Ryan entendia. Era alguém que existia, que fazia parte da história, mas não da base. Eles se viam, conversavam, às vezes, sem conflito, sem intimidade. Porque algumas coisas não se constroem com tempo atrasado. Já com Michael, nada mudou, ou melhor, ficou ainda mais forte. O vínculo que já existia se tornou inabalável, não por decisão judicial, mas por tudo que veio antes dela. Ethan cresceu ao lado do irmão, sem que nada separasse os dois, como sempre foi. Como sempre deveria ser. E Emily seguiu a vida com a consciência de que, mesmo com erros no passado, tomou a decisão certa quando mais importava. No fim, aquela história nunca foi sobre quem tinha direito, foi sobre quem esteve presente. Porque, no final das contas, pai não é quem aparece, é quem nunca vai embora.